Irmãos, eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta em Josué capítulo 24, aquele versículo anunciado ali. E eu quero só fazer uma recordação breve aqui, inicial. Lembrando que nós estamos traçando para esse ano, olhando, diante de nós, alguns propósitos que a gente quer alcançá-los. Eu quero, pelo menos, Espero que você queira também alcançar esse propósito. Mas são propósitos, eu selecionei 8, poderia ser 10, 20, mas enfim, 8 significam 2 meses iniciais aí do ano, embora a gente vai terminar só no início de março, por causa de algumas datas aí. Mas são propósitos que nós queremos firmar para que nós tenhamos um ano abençoado pelo Senhor e dentro daquilo que Deus quer para nós. Então nós já vimos, passamos da metade desses propósitos, na verdade, Já falamos sobre colocar Deus no primeiro plano, como a base, o alicerce de tudo. Nós já falamos sobre amar a igreja, não por causa da igreja em si, porque ela seja boa, infalível, inerrante, alguma coisa assim, mas porque a igreja é de Cristo, porque Deus cuida de nós por meio da igreja, porque Deus nos faz crescer através da igreja, por isso que a gente tem que amar a igreja. Outro propósito que nós falamos é sobre perseverar nas tribulações, observando, vigiando, cuidando da nossa atitude, das nossas ações, e vendo que o nosso alvo tem que ser permitir que Deus trabalhe no nosso coração, porque a gente chegue à maturidade, não necessariamente o alívio das dores. Vimos semana passada o 4º propósito, que foi cultivar uma vida de fé. Falamos sobre desapegar das preocupações com essa vida. Falamos sobre dependência e descanso em Deus semana passada. E hoje, o 5º propósito, nós vamos abordar sobre fortalecer a família. Nós precisamos incluir, dentro das propostas que temos para esse ano, a gente tornar a nossa família mais forte. Por isso eu quero tomar como base esse texto de Josué 24, 15. Eu quero convidar você a ler comigo conforme está na tela. E quero que você abra a sua Bíblia lá, porque às vezes na versão que você tem na mão tem alguma palavra diferente. Aí seria importante para você entender melhor o texto e até na sua própria Bíblia ter esse texto aí grifado, destacado, página dobrada, alguma coisa assim, para que você depois se lembre de voltar a esse texto. Vamos juntos ler? Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Vamos falar só essa frase, essa última frase, bem forte juntos, vamos lá? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. É isso que nós queremos. É isso que a gente quer proclamar, Que nós vamos, como família, nós vamos servir ao Senhor. Só para que você entenda o contexto do texto, o Josué, ele foi sucessor do Moisés. E ao final do livro que leva o seu nome, o livro de Josué, nós nos deparamos com essa narrativa de que ele concluiu o que Moisés começou. Ou seja, ele conseguiu inserir Israel na terra prometida e ele distribuiu o território às 12 tribos. O capítulo 24 retrata uma grande reunião. Porque Josué, depois que ele instala o povo na terra e distribui a terra às 12 tribos, ele reúne os líderes daquelas 12 tribos e ele acha que é necessário falar algumas coisas àquelas pessoas. E um dos propósitos daquela reunião era recordar o que Deus tinha feito por Israel. Então ele faz uma recordação, rememorando o povo acerca do que Deus tinha feito pelo povo. Mas ele também quer despertar aquela liderança quanto à sua responsabilidade de manter o povo servindo a Deus e obedecendo os mandamentos de Deus. Josué foi um grande líder. Josué, ele andou com o povo, ele conhecia o povo de Israel, e ali naquele momento ele viu a necessidade de desafiar o povo, através daqueles líderes ali, dizendo que faltava a eles fazerem uma escolha. Por quê? Porque Josué vinha acompanhando o povo, andando com o povo, e ele sabe que o povo oscila, que o povo não é constante,
E que o povo vai para lá e para cá e não está firme, de fato, em servir a Deus. E aí, então, ele está desafiando o povo, dizendo assim, ó, quem vocês querem servir? Vocês vão servir os deuses dos seus antepassados, né? Ele tá se referindo aos pais, os avós, às tradições antigas de onde aquelas pessoas vieram. Vocês vão servir aqueles deuses, ou vocês vão servir os deuses que estão cercando as tribos agora? Porque eles estão instalados num lugar que tem gente ali em volta. E essa gente tem religião. E essa religião influencia aquelas pessoas. Mas é interessante que, a despeito da decisão da maioria daquelas pessoas, seja qual fosse a decisão, Josué declara a sua decisão. A sua escolha pessoal era ele, juntamente com a sua família, ele diz, nós vamos servir ao Deus de Israel. Nós vamos servir ao único Senhor. A decisão de Josué foi uma tomada de posição. Ele diz, eu e a minha família, dependendo da versão que você tem, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Este é um bom propósito para se firmar durante esse ano. E a gente pegar a nossa família e a gente pensar assim, nós vamos posicionar a nossa família. Nós estamos num tempo e num país onde a família está sendo dilacerada, onde os valores estão sendo consumidos, onde família não é uma coisa muito importante. E muitas coisas ameaçam a vida familiar. E é fundamental que nós, como cristãos, a gente se posicione. E a gente se coloque diante de Deus e diga isso para a sociedade, para a própria igreja, para o meio onde você está, e também para Deus, dizendo assim que o seu desejo é lutar pela sua família, com a sua família. Se posicionando como uma casa que serve, que cultua, que teme, de fato, a Deus. Josué era um homem, e a gente espera muito isso dos homens, né? Que os homens tomem essa posição. Mas independente se você é homem ou se você é mulher, todos nós somos responsáveis pela nossa família. Você que é jovem, que está aqui, solteiro, desenganado talvez, você precisa olhar para isso e pensar assim, olha, família é importante. Em algum momento eu vou ter uma família. Eu sou responsável por isso. Eu preciso pensar, começar a pensar como que eu vou posicionar a minha família num mundo como esse que nós estamos vivendo, né? Eu fico olhando para esses casais, né, que vão ter bebê ou que já têm bebê. É aqueles que ainda têm filhos pequenos. Porque eu não tenho filho pequeno, eu tenho neto pequeno. Mas eu fico pensando assim, no tempo em que eu criei os meus filhos, já estava difícil. Hoje está mais ainda. Me parece que vai estar mais ainda futuramente, né? As coisas vão piorando cada vez mais. Isso é previsto na Bíblia, né? Os últimos dias serão dias difíceis. E é fundamental que nós, como famílias, a gente possa se posicionar. Famílias cristãs, né? Quem me ouve de casa, quem vai me ouvir depois, talvez não tenha este compromisso, mas o que eu peço é o compromisso dessa igreja, né? Membros da Life, famílias da Life. Vamos firmar esse compromisso. Nós vamos fortalecer nossas famílias. Nós vamos dizer diante de Deus, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E nós vamos lutar para isso. Vamos fazer o nosso papel para que isso possa acontecer. Eu já fico sonhando com o Isaac, né, aqui na igreja, participando de adolescentes e jovens, né, com a Mavi, aqui com a mãozinha para cima, louvando a Deus, né? Isso é posicionamento, né? A gente pensar assim, nós vamos ter um futuro aqui, crianças estão nascendo agora, daqui a pouco vão estar aqui louvando a Deus, né? O Tito tocando bateria, vai ser maravilhoso, né? A gente pensar assim que nós teremos uma geração de crentes, que pode ser também gente estranha, que Deus salva, que Deus traz, mas gente nossa, as nossas famílias. Porque não adianta nada a gente ficar enchendo gente de outras pessoas, né? A igreja de outras pessoas, e muitas vezes os nossos filhos vão se perdendo, nossas famílias vão se perdendo. Por isso que é importante esse posicionamento. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E a igreja vai crescer com as nossas famílias. Elas vão se expandir.
Viu, Jardel? Pode ter mais filho para ajudar. E quem aí ainda pode, né? Tenha mais filho, né? Para ajudar. Nós vamos expandir, porque nós vamos colocar famílias, de fato, nas mãos do Senhor. Nós sempre estamos ouvindo dizer que a família é a base da sociedade, não é verdade? A gente sempre ouve isso. Família é a base da sociedade. Mas jamais nós devemos esquecer que Deus é o inventor, Deus é o incentivador e Deus é o instrutor da família. Então, mais do que uma convenção social ou uma conveniência humana, a família vem de Deus, ela é estimulada por Ele, por Deus, e recebe dele instrução. Nem sempre nós damos o devido valor àquilo que Deus inventou, àquilo que Deus incentiva, àquilo que Deus instrui. E, consequentemente, não posicionamos, né, nossa família como Josué posicionou a família dele. Eu sei que aqueles que me ouvem com frequência e quem já, às vezes pela internet ou por livros, né, sempre estão muito interessados no tema de família, sabe que aquilo que nós estamos falando hoje aqui não tem nada de novo. E sabe que o que eu vou falar é repetitivo, são coisas que eu já falo sempre. Mas eu queria pedir a sua atenção para esse tema, porque esse tema é importante, esse propósito é importante. Porque nós temos muitas ciladas, armadilhas contra a família, e nós não nos damos conta de que nós mesmos muitas vezes não estamos colocando, como Josué colocou, a sua família a serviço de Deus, dizendo: eu e a minha casa, nós queremos servir ao Senhor. Por isso, falando de coisa que eu sempre repito, eu quero hoje aqui dar 2 pontos que são pontos de atenção na vida familiar. Pontos de atenção que, se não forem cuidados, viram pontos de tensão. 2 coisas simples, coisas que você já sabe, que você já pratica, coisas que você tem feito já, alguns melhor, outros pior, mas são coisas que são necessárias a gente observar. O primeiro ponto de atenção na vida familiar é o tempo, relógio. Eclesiastes 3:1 afirma que para tudo há uma ocasião e um tempo, para cada propósito debaixo do céu. E no verso 11 nos deparamos com Salomão dizendo que Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Ou seja, Deus é o Senhor do tempo. E Deus nos colocou dentro do tempo. Nós convivemos com o relógio, com o tempo. E eu e você, nós somos responsáveis pela administração do tempo que Deus nos tem dado. E eu quero que você pense como você está vivendo o tempo que Deus dá para você. E como você está gerenciando esse tempo em favor da sua família. Porque se você não quer criar tensão na sua família, você precisa dar tempo para ela. Por isso que eu digo, esse é um ponto de atenção. Presta atenção nisso. Quanto tempo você dá à sua família? Porque se você não der atenção a isso, isso vai criar uma tensão. Isso vai ser um problema. O ritmo da vida atual tem levado as famílias a um esgotamento. O que nós temos hoje são filhos que estão carentes do tempo e da atenção dos pais. E não conseguem reter os pais para si. Não conseguem a atenção dos pais. Crianças extremamente carentes, que muitas vezes são vítimas de abuso, são vítimas de outras questões fora do seu ambiente da casa, porque na casa há uma carência que não é suprida. E está cheio de gente querendo dar atenção para os nossos filhos por aí. São mulheres que são ansiosas por compartilhar a vida com seus maridos, mas não encontram tempo para isso. Tem tempo para brigar, mas para compartilhar a vida não tem. Para fazer aquilo que Eclesiastes diz, né? Goza a vida com a mulher que você ama. E muitos casais não conseguem fazer isso, por falta de tempo. São homens precisando do refúgio do seu lar, mas são engolidos, especialmente por demandas profissionais, que drenam a agenda, sugam a sua agenda e o seu tempo. Homens que não têm tempo. O relógio parece correr contra a família.
E quando se dá conta, a vida passou. E não houve um aproveitamento significativo e correto do tempo. Quem está aqui, que tem filho já, adolescente, jovem, sabe disso. De repente você olhou, opa, cresceu. Né? O tempo passou rapidamente. E muitas vezes, se esse tempo é bem aproveitado, ótimo. Mas muitas vezes não é. A gente está deixando o tempo passar. E nós estamos dedicando o tempo a coisas que não são tão importantes. E deixando de dar atenção para a nossa família na questão do tempo. Todos nós concordamos que o tempo em família é importante. Todos nós sabemos que para educar bem os filhos é preciso de tempo para isso. Senão eles vão ser educados por alguém, menos pelo pai e pela mãe. A gente sabe que tempo é importante para o estreitamento, a força das relações se ganham através de tempo, não é? Relacionamentos se fortalecem por meio do tempo, tem que ter tempo para isso. A gente sabe que para aumentar a confiança, a harmonia no lar, nós precisamos de tempo. Eu acho curioso como que as pessoas, né, quem ainda namora aqui sabe disso. Como que você acha tempo para namorar? É impressionante. Você arruma tempo, você arranja tempo, você vai atrás do tempo, você faz o tempo que você quer namorar. Mas depois que casa, não tem tempo. O tempo se foi. Interessante como os casais correm um para o outro enquanto estão se conhecendo e fogem um do outro depois que já se conhecem, né? E por isso que os casamentos vão à bancarrota, né? Vão para o divórcio. Porque os casais não sabem usar bem o tempo em favor do casamento. Mas o que ocorre não é uma falta de compreensão da importância do tempo em família. Mas o que acontece é uma incapacidade de encontrar esse tempo. Na verdade, é uma incapacidade de fazer esse tempo acontecer. Que tempo a gente faz? Quando você quer uma coisa, você faz esse tempo. Você arranja esse tempo. Mas a gente tem uma incapacidade de fazer esse tempo acontecer. Eu sempre tenho dito que, se não for possível dispensar quantidade de tempo, dedique qualidade de tempo. Isto é, quando você estiver em casa, dê atenção à sua família. Quando você estiver em casa, por menos tempo que seja, se desligue do trabalho. Para de falar de trabalho. Para de comentar as coisas do trabalho. Quando você estiver em casa, tente se desligar das redes sociais. Quando você estiver em casa, estiver comendo junto com a família, deixe seu celular em algum lugar, menos na mesa. Para que você não fique olhando toda hora. Tem gente que é viciado nisso. Parece que é médico, obstetra, vai nascer alguém, né? É urgência toda hora. Mas não é necessário. Mas nós nos viciamos a olhar para a tela do celular. Aquelas brincadeiras que se faz em retiro de casais, por exemplo, se fizer no ambiente da casa, todo mundo é reprovado. Porque já viu aquela brincadeira de retiro de casais, né? Você põe o homem e a mulher, um de costa para o outro, e aí você pergunta assim, que roupa que ela está vestindo? Não sabe. Não sabe. Não sabe a cor do sapato, não sabe. Não sabe. E teve num retiro o ano passado, fizeram aquela dinâmica, né, de você tirar o sapato da mulher e pede para o homem encontrar. Ele não encontra o sapato dela. Porque ele não olhou. Olha agora. Pode olhar. Ele não, eu não vou fazer isso aqui não. Achando que, nossa, vai mandar tirar o sapato já já. Deixa eu olhar de uma vez, né? Porque nós não olhamos para outra pessoa. A gente olha para a tela do celular. Então, assim, quando você estiver em casa, dê tempo de qualidade. Sai das redes sociais, sai do celular, fique na sua casa, dê atenção para as pessoas da sua casa. Olhe para elas, converse com elas, dê atenção a elas. Fuja dessa necessidade que a gente tem de se afirmar como alguém cansado, ocupado, estressado.
A gente gosta de chegar em casa e para casa parece que a gente só leva cansaço, ocupação, estresse, mau humor. Mas se você não tem tempo grande para a sua família, dê um tempo de qualidade para a sua família. Olhe para a pessoa, converse com ela, deixe o celular para lá, não fica nas redes sociais, não fica se identificando como alguém cansado, estressado, ocupado, cheio de tarefas, mas dedique aquele tempo de qualidade à sua família. Faça alguma coisa que envolva a família. Porque não é de mais tempo que a gente precisa. O que nós precisamos é de maior organização, é de melhor administração, de uma certa atenção, para que o tempo ou a suposta falta dele não se torne um ponto de tensão na sua família. Parece bobagem, parece coisa à toa, mas eu lido com muitos casais. E quando os casais resolvem dedicar tempo um ao outro, tempo para os filhos, isso muda muita coisa no casamento, muita coisa na família. E você, adolescente, você pensa assim, ainda bem que a mensagem não é nada para mim hoje, né? Mas você também precisa dedicar tempo à sua família. Porque adolescente é um tal de viver no mundo da lua, né? Que agora não é da lua mais, é das redes sociais, né? Então ele está conversando com alguém. Alguém que mal conhece, que nem sabe, né, se lá no futuro vai estar junto. Mas às vezes se desliga dos pais, não dá atenção para os pais, não conversa com os pais, não respeita os pais. Adolescente que vive numa bolha, que não vai levar a nada. Porque no momento que você mais precisar, é papai e mamãe que vai estar ali com você. Né? Ninguém vai estar do seu lado. Arruma um problema na sua vida para você ver. Se a turma toda não sai fora, né? Cada um corre para um lado. Mas é o pai e a mãe que sustenta, que mantém, que abraça. Por isso é importante, quando você estiver em casa, dá tempo para a sua família. Tempo é importante. O relógio é importante. E pensa quanto tempo, essa semana que passou, você dedicou à sua família. Tempo de qualidade. Porque às vezes você está em casa, mas não está em casa. Tua cabeça não está ali, você não está fixado naquilo. Você está em outro lugar, com outras ocupações. Mas é importante ter esse ponto de atenção. Dê atenção ao tempo. O tempo é importante. Isso ajuda a evitar tensões na sua família. Um segundo item que a gente precisa dar atenção, para não virar um ponto de tensão, é o tratamento. Quando Josué declara que ele e sua casa iriam servir a Deus, fica evidente que esse homem era líder daquele lar. Ele não está dizendo assim, não, só um minutinho, deixa eu falar com a minha mulher. Vamos servir? Vamos? Topa, vamos lá. Vamos. Não. Ele é um homem, ele é o cabeça, ele é o líder. Ele está dizendo assim, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Mais que isso, ele tinha sua família ao seu lado, andando com ele. O posicionamento de Josué retrata um ambiente de cumplicidade, que se cultiva num cenário de segurança, de boa condução, de tratamento salutar. A forma como nós tratamos um ao outro determina a atmosfera da família. Por isso que o sucesso de um casamento, o bom êxito de uma família, tem a ver com a forma como as pessoas se tratam dentro dessa família. Deus, por sua palavra, Ele oferece várias instruções acerca de nossas responsabilidades com a família e como nós devemos tratar a família. E eu quero recordar só algumas dessas orientações que nós temos de Deus em sua palavra. Em Deuteronômio, por exemplo, nós nos deparamos com Deus ordenando ao povo por meio de Moisés, para que a palavra de Deus fosse levada à vida, ao ambiente familiar. E lá em Deuteronômio 6, 7, a instrução é assim, ensine-as, essas palavras de Deus, ensine-as com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Observe. Qual é o tratamento que se dá num ambiente familiar? Espera-se que os pais ensinem com persistência aos seus filhos. Fala de conversar. Você conversa com seus filhos? Conversar. Fala de sentar com o filho. Fala de andar com o filho. Fala de se deitar com o filho. E fala de estar lá quando o filho acordar. Você está lá? Hoje nós vivemos um tempo onde os pais não entendem a sua incumbência, a sua tarefa. Mas é uma instrução, é assim que se trata filho. Você ensina com persistência os caminhos de Deus para o seu filho. Você conversa com ele, você senta com ele, você anda com ele pelo caminho. Você se deita lá com o seu filho, põe ele para dormir. Porque tem pai que não põe para dormir, né? Tem filho que põe o pai e a mãe para dormir, né? Mas é o pai e a mãe que tem que pôr a criança para dormir, conta uma história para a criança. Quando a criança se levantar, você vai lá acordar. O filho acorda meio-dia. Por quê? Vai lá acordar essa criança. A presença, a maneira como os pais tratam os filhos, determinam quem os filhos serão. Veja o Salmo 127, 3 e 4, diz que os filhos são herança do Senhor. Bonito declarar, mas às vezes nós não entendemos isso. Diz que é uma recompensa que Deus nos dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Os filhos são flechas na sua mão. E não adianta depois dizer assim, poxa, não sei porque que meu filho virou isso aí, né? Flecha na tua mão. Como é que você trata essa flecha? Como é que você trata a herança de Deus? Olhe para os seus filhos assim, são herança do Senhor. Seja responsável, cuida dessas crianças. Porque são herança de Deus para você, são flechas na tua mão, aonde vai dar a vida delas. Como que você trata essas crianças? Efésios 5:25 ordena aos homens que amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Como é que o homem tem que tratar a mulher? A Bíblia orienta. É para amar a mulher como Cristo amou a igreja. Se entrega por ela. Ama de verdade. Não sabe falar, porque a maioria dos homens não sabe falar que ama, né? Não sabe falar? Pratica isso, mostra isso. Mas faça como Cristo fez. Ame a igreja, se entregue por ela. Versículo 33, lá de Efésios 5, instrui que a mulher trate o marido com todo respeito. Isso é dever da mulher. Como é que você trata o seu marido? Tem que tratar ele com respeito. Senão você vai formar uma atmosfera na sua casa. Capítulo 6 de Efésios, versículo de 1 a 3, exorta os filhos. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Como que os filhos tratam os pais? Obedecendo os pais. Não mora mais com os pais, não depende mais dos pais. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Honra. Tão velhinho. Estão numa clínica lá, internados. Honra. Cuida, vai visitar. Não deixa nada faltar. Mas honra o teu pai e tua mãe. É assim que a Bíblia orienta, é o tratamento que a gente tem que dar. Versículo 4 se dirige aos pais, dizendo, pais, não irrita os seus filhos. Antes, crie-nos segundo a instrução, o conselho do Senhor. Paulo dizendo, pais, não irrita seus filhos. Eu acho assim, se Paulo escreve um troço desse, é porque nós temos uma capacidade enorme de ficar irritando os nossos filhos. Especialmente quando a gente não cria os filhos segundo a instrução, o conselho do Senhor. Em Colossenses nós encontramos instruções semelhantes. Mas eu destaco aqui as exortações aos casais, porque tem um pouco de diferença na terminologia. Colossenses 3, 18, 19 diz, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. É importante as mulheres entenderem isso.
quem está no Senhor. Ah, mas a minha amiga lá diz que isso é um absurdo. Ela não deve estar no Senhor. É como convém ao Senhor, né? É assim que você tem que olhar para Deus, não tem que olhar para o movimento feminista e o que ele tem causado. E os exemplos que nós temos de empoderamento da mulher. Mas entender o que Deus está orientando para a gente tratar bem a família. Lembra, Ele é o inventor da família. Ele é o incentivador da família. É Ele que instrui a família. Não faça bobagem. Você faz de um jeito que não é o que Deus ensinou. Aí dá errado. Dá ruim, como a gente fala, né? Quer fazer dar certo? Faça como Deus ensinou. Mulheres sujeitas aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Fala, maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Porque tem homem que faz a vida da mulher amargar. Boldo na boca dela, né? O tempo todo ele está fazendo a mulher amargar. É do jeito que ele trata a mulher. Tratamento é importante. Pedro, na sua carta, primeira carta, ele instrui as mulheres por meio da sua primeira carta, dizendo que alguns maridos podem vir a obedecer a palavra de Deus apenas observando a conduta honesta e respeitosa dessas mulheres. Pedro diz que não precisa falar nada. A mulher, ela consegue ganhar o marido caladinha. Mas se ela tiver uma conduta honesta, uma conduta respeitosa, Pedro ainda escreve que a beleza da mulher esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Beleza da mulher tem que ser interna, não pode ser só externa. Vou falar porque eu sei que você já sabe, né? Mas você sabe que para um homem, beleza na mulher é só para conquistá-lo. Para mantê-lo é beleza interior. Para conquistar é beleza exterior. É corpão. Boca bonita. Maquiagem. Cheiro. Mas para manter um homem, isso não basta. Tem muito homem divorciando de bonitona. Né? Mulher de academia. Porque para conquistar um homem você precisa de beleza. Para manter, não. Para manter, o homem olha para quem a mulher é. Beleza interior. Goteira na cabeça, como diz o provérbio, não dá. Ninguém aguenta. Beleza da mulher, Pedro pescador orientou, seja no interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo. Às vezes você está fazendo um esforço enorme, pagando botox, para virar a mulher. Só que o seu marido mesmo, ele está querendo um espírito manso e tranquilo. Entendeu? Que custa bem mais barato. É só um esforço seu pessoal. Mas às vezes a mulher ela se preocupa tanto com a beleza externa, mas entenda o seguinte, beleza externa é só para conquistar o homem, não para mantê-lo. Guarda isso no seu coração. Se você não sabia disso, anote em algum lugar. Mas o homem que preste, ele não está ligado só no corpo da mulher. Não está. Para manter um homem, esse homem precisa de uma mulher que tem um espírito dócil e tranquilo. Senão, a relação não vai durar. Mas Pedro também, o pescador, ele instrui aos maridos, para que os maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Como é que o homem vai tratar a mulher? Trata com honra. Trata como parte mais frágil. Você vai dizer, pastor, mas não parece. Essa mulher parece que é mais forte que eu. Mas Pedro está dizendo, trata ela como parte mais frágil, como uma coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida nas suas orações. O homem tem que aprender a tratar a mulher com honra. Trata a mulher com honra. Tratamento é importante. Isso vai definir a atmosfera da sua casa. Uma família onde se aplica o tratamento correto, conforme as orientações de Deus, que é o inventor, incentivador, instrutor da família, essa família vai usufruir de paz e vai ser forte, vai ser uma família saudável. Você já me ouviu dizer isso, eu tenho certeza. Mas nós fazemos tudo errado
e queremos que tudo dê certo. Essa é a verdade, né? Nós tratamos mal outra pessoa e queremos ser bem tratados. Queremos que a relação seja saudável, que a família seja um ambiente de paz. Mas se você faz tudo errado, você não pode querer que dê tudo certo. Por isso é importante pensar em tempo e tratamento. Se concentra nisso. E firme o propósito de assim fortalecer a sua família. Basta gastar alguns minutos aí nas redes sociais para a gente se deparar com algum vídeo, ou às vezes imagem, que vai defender alguma coisa mais ou menos assim. Veja o que o governo X ou o governo Y está fazendo com os nossos filhos. Já viu isso? Já se deparou com vídeos assim na internet? Ou quando diz assim, observe onde o ensino nas escolas está levando os nossos filhos. Ou aqueles de igreja do reteté mesmo, vai dizer assim, ó, fique atento às estratégias do inimigo de nossas almas para destruir a sua família. E aí vai aparecer alguma coisinha lá, mostrando o que o Satanás tem feito em prol da família, né? Contra a família. Sem ignorar essas más intenções, né, de governos, sistemas educacionais, ou do próprio Satanás, a mim me cabe te perguntar, e o que você está fazendo com sua família? O que você está fazendo pela sua família? Porque há pais que não deixa o filho faltar uma aula de inglês, mas de jeito nenhum. Mas não faz questão nenhuma de que o filho venha na igreja. É só chover. Bateu o vento, não traz filho na programação. Vamos faltar? Vamos faltar. Ah, tem online, vamos ficar no online. Mas na aula de inglês, da natação, do Kumon, imagina, mas não pode. Mas briga o filho, tem que ir. Debaixo de chuva, tempestade, ele leva, atravessa a enchente. Aí depois fica dizendo assim, olha o que o governo está fazendo com nossos filhos. O que você está fazendo com seu filho? O que você está fazendo com a sua família? Tem pais que brigam com seu filho para estudar, para tirar boa nota. E não tem coragem de sentar com ele para falar do evangelho. Quantos pais na minha caminhada já me procuraram dizendo assim, pastor, o senhor não podia ir em casa conversar com meu filho? E eu sempre falo assim, eu tento o maior amor possível, dizer, olha, o filho é teu. E o privilégio é teu, de falar do evangelho para essa criança. De cultivar a fé no coração desse adolescente. Mas eu fico espantado de ver como que os pais têm coragem de brigar com os filhos por nota na escola. Mas não tem coragem de sentar com ele e falar do evangelho e cobrar dele produtividade na igreja. Há pais que dão um equipamento eletrônico para o seu filho. E são incapazes de olhar, saber o que esse menino está fazendo com o celular. E às vezes posta lá, meu filho é uma bênção. Você tem controle desse negócio aqui? Porque isso aqui, parafraseando a Bíblia, é mundo de iniquidade. Você está achando que seu filho está usando isso aqui para fazer pesquisa de inglês? Você está achando mesmo? Se você não tiver nenhum controle, e hoje tem aplicativo, você pode controlar, você pode ver o que os filhos estão fazendo, mas os pais estão dando precocemente um aparelho como esse, com acesso à internet, na mão dos filhos, e não se dão ao trabalho de controlar isso aqui. Aí depois você está dizendo assim, olha, o que a escola está fazendo com os nossos filhos? O que você está fazendo com o seu filho?
Porque a escola não está dando isso não. Esse acesso é você que dá. Não estou dizendo que você não pode dar. Pode dar, mas controla. Verifique, observe. Por que a gente se esforça tanto para o futuro profissional dos filhos? E a gente não se esforça, não sonha com nada espiritual para os nossos filhos. Eu já tive a tristeza de atender pais que dizem assim: pastor, conversa com meu filho. Porque ele botou na cabeça que ele tem um chamado. Ele quer ser missionário, quer ser pastor. Estou apavorado desse negócio. Não consigo ver meu filho como missionário. Puxa vida. Deveria ter sonhos espirituais para os filhos. Não tem nada, nenhum sonho espiritual para o filho. Por que há tantas pessoas que tratam bem os filhos dos outros, a mulher dos outros, o marido das outras, os pais dos outros, e não dedicam o mesmo empenho, serenidade no ambiente da sua casa? Sabe aquela história, o dia que o sujeito morreu, todo mundo começa a falar bem desse sujeito, diz que ele era um homem maravilhoso, aí a viúva diz que levanta, dá uma olhada no caixão, será que é ele mesmo? Porque ele tratava todo mundo bem fora de casa, mas ela acha estranho, porque em casa ele não era esse homem, diácono fiel, não sei o quê, e a mulher está revoltadíssima ali, porque ela era maltratada. Aí ela levantou e foi olhar no caixão, será que é ele? Eu devo estar no velório errado? Mas infelizmente é isso que acontece, né? A gente trata bem todo mundo. Somos maravilhosos aos olhos de todo mundo. Mas a questão é, na sua casa, qual o tratamento que a sua família recebe? O que você está fazendo com a sua família? É mais fácil culpar o governo, a escola, o inimigo, o outro. Difícil é a gente renunciar e assumir o nosso papel. Josué tinha consciência da cultura impregnada que poderia fazer todo aquele povo de Israel ou se curvar diante dos deuses dos antepassados, das tradições antigas, ou diante das pressões, das atividades religiosas que tinham ali no entorno deles. Mas a despeito de tudo isso, a posição de Josué foi: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Decidam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Faça esse propósito para esse ano. Fortalecer a sua família. Manter um lar unido que serve ao Senhor. Para isso, se você der atenção a essas duas coisas só, qual é o tempo que você dedica à sua família? Qual o tratamento que você dispensa à sua família? Se você der atenção a isso, isso pode evitar tensões na sua família. Entenda que a família é o lugar onde o outro é importante para nós. Família é onde você é o que menos importa. Se você não entender isso, você ainda não entendeu a proposta de Deus para a família. Deus nos faz viver em família para que a gente pratique altruísmo. E o problema é que hoje nós estamos vivendo em família para praticar egoísmo. Filhos é realização, não é compromisso com a próxima geração, é realização. Marido é simplesmente alguém para manipular. Mulher é alguém para exibir. Mas não entende que família é o lugar onde o outro é mais importante que nós. Não é para praticar egoísmo na família, individualismo na família. Família é para você praticar altruísmo. O outro é mais importante que eu. E quando você entende isso, você está lutando pela sua família, você está fortalecendo a sua família, dedicando tempo, tratamento. E com certeza você, sua casa, vão se posicionar e vão servir ao Senhor. Amém?